Se a gente estiver aqui falando mecanicamente, dessa forma como eu estou falando com você agora, eu não passo a Uhum. emoção, eu não passo a minha sensação, eu não passo o meu sentimento. Então, mesmo que a gente não esteja sendo visto, essas emoções, embora elas não estejam sendo percebidas visualmente, elas são percebidas auditivamente. Tem uma Hum, locutora aqui da Voz do Brasil com quem eu dou treinamento, ela foi locutora da Voz do Brasil por 40 anos e eventualmente nós damos treinamentos empresariais juntas, e ela conta que um dia ela estava muito abalada por causa de um problema de saúde na família, e um ouvinte ligou perguntando o que que tinha acontecido com ela, que ela estava Nossa, triste, e ela achou que ela estava interessante. arrasando, que estava exatamente com a mesma voz Plena. que ela apresentava sempre. E aí, a comunicação tem a voz como elemento, mas a sustentação para os elementos vocais são muitos elementos não verbais, que Sim, vão impactar diretamente na qualidade do som que a gente produz. Se a gente fala mais alegre, a voz tem um tom e tem um ritmo. Se a gente está mais tenso, a voz tem outro padrão. até um Se a gente, fundo, né, mais ela tenso. vai para o fundo, é uma voz mais grave, é uma voz mais lenta. Se a gente está muito alegre, a tendência é que fale dessa forma. Então, o nosso emocional, que é um não verbal, ele se expressa no verbal também. Sim, sim. Então, daí a importância do que eu trouxe para nós durante o retiro, no final de semana, que foi a questão do o que eu digo quando falo. Então, como eu percebo e tenho consciência real do que eu quero dizer, do que eu quero expressar, porque faz muita diferença. Da mesma forma que na linguagem escrita a gente usa a pontuação para levar a intenção, na voz a gente usa esses elementos de comunicação. Então, tem a qualidade da voz, tem um tom de voz que você usa, que a gente tem uma voz para cada momento, para cada situação, embora seja a mesma linha vocal que me caracteriza como indivíduo e a cada um de nós. Porque a voz é um elemento tão interessante que é como impressão digital. Cada um tem a sua. Não tem duas vozes iguais. E isso é uma coisa muito bonita e é muito legal quando a gente entende que cada voz constrói uma conexão através da nossa comunicação oral, mais percebida pela voz. Nós vamos criando uma rede de conexões que nos ligam aos outros, que nos ligam à vida, que nos ligam à existência. E para além dessa voz que é externa, que é ouvida, como que a gente lida com a nossa voz interior? Por isso que essa reflexão eu sempre trago à tona sobre o que dizemos quando falamos, por conta disso. Então, nós temos uma comunicação externa, mas também nós temos uma comunicação interna. E para que haja essa conexão interna, eu preciso ter consciência do que eu sinto. O que eu sinto para expressar esse sentimento, seja ele qual for. Trazendo um pouco da experiência que nós tivemos no retiro, foram experiências muito bonitas, muito profundas. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que a princípio poderia, assim, superficialmente achar que não tinha uma relação, mas tem uma relação extremamente profunda com a comunicação, que é a degustação. Porque quando a gente pensa em yoga, a gente pensa na comunicação. Quando a gente pensa em saúde, a gente entende de uma forma mais rápida o que é aquilo quer comunicar. Mas Sim, quando a gente pensa em duas questões. Primeira, degustação. Degustar. E uma pergunta que você fez para mim fez total sentido. Como eu degusto a vida? sim. Que tem E muito a essa é uma ver com a minha linguagem. comunicação interna, né? Tem total conexão. Não tem muito a ver, ela tem.
absurda e total conexão com a comunicação interna. E Sim, tem uma coisa muito importante para a gente perceber, e aqui eu quero chamar a atenção. Toda, toda expressão demonstra uma sensação, seja qual for a expressão. sim, Guarda isso aí. Toda sim. expressão demonstra uma Demonstra, sensação, tá? tá? Então, na hora que eu eh, cheiro um queijo ou um azeite, isso me Gera traz uma uma sensação. sensação e eu expresso de alguma forma essa sensação. O olfato, o paladar, a visão, a textura na boca, tudo isso faz com que eu, por exemplo, diga: "Gostei mais desse do que daquele", mas para isso eu tive que sentir, para que a sensação acontecesse e eu pudesse expressar. Com a comunicação é a mesma coisa. Então eu fiquei assim, muito realmente foi uma experiência encantadora. A segunda experiência encantadora do ponto de vista de profundidade, de como a Sim, gente se relaciona com as experiências, e me fez muito pensar em como a gente lida com essa questão do alimento, inclusive, no dia a dia que a gente come e gostei, não gostei, engole, engole, engole. engole. Põe para Então, dentro, né? é, olha o que você falou, põe para dentro. E quanto de emoção a gente põe para dentro? Nossa. E aí o quanto a gente comunica internamente e cria uma reação externa, né, na comunicação que nós praticamos com o mundo, né? Exatamente. E aí, normalmente, o que que a gente cria? Ou uma introspecção ou uma reatividade. Sim. Se E até você uma não interpretação de mundo, né? A gente começa a degustar o mundo de que forma você degusta o mundo? Olha que pergunta boa. de uma forma amarga às vezes, né? Porque se eu começo a Sim, pôr tudo para dentro, né? Jogo para dentro porque tem que pôr. E aí eu faço disso a minha alimentação, eu faço isso com os meus sentimentos, eu faço isso com os meus ressentimentos e até a interpretação que eu faço sobre as relações que eu estabeleço. Aí como eu acabo degustando a vida, né? E exatamente. aonde vai doer isso, né? Porque na hora em que eu não estou digerindo bem e essa degustação não está acontecendo de forma funcional, em algum lugar isso vai doer, né? Vai doer e eu vou reagir a essa dor. Seja a E a fo garganta, né? Seja a rouquidão, ou seja até um seja adoecer físico, né? seja a dor no estômago, Sim, né, o que eu não processo, seja como o meu intestino funciona, se é tem preso, se é solto, como então, assim, são diversos fatores. E é comunicação. sim. É muito interessante, né? Nós tivemos a prática da yoga, né? E a minha professora de yoga, ela sempre fala: quando você não estiver conseguindo alcançar um objetivo no que diz respeito a uma postura, a uma prática na atividade física, você tem duas formas de tentar resolver isso. Uma é uma negociação entre corpo e mente, que muitas vezes funciona muito bem. Outras, às vezes, você está negociando corpo e mente no sentido de uma conversa, uma comunicação interior, e esse diálogo interior, você percebe que ele não está gerando o resultado que você deseja. Então, você faz, esse diálogo vai acontecendo, mas parece que alguma coisa ainda te bloqueia, você está inflexível, você está rígida diante daquele movimento, né, numa prática esportiva. Ela diz: solte os seus lábios e sorria. Mesmo que num primeiro momento esse sorriso seja um sorriso organizado por você racionalmente. No momento seguinte, o seu corpo vai começar a seguir esse movimento do sorrir e a sua mente vai entender que o seu corpo está comunicando diferente e o diálogo se ajusta.
E é muito interessante, porque eu me lembro que ela falava isso, eu falava assim: "Mari, você não entende o tanto de dor que eu sinto nas aulas de ioga, então você não está entendendo". E eu sempre ficava mais brava quando ela falava isso, e eu não queria colocar isso em prática. E eu fiquei resistindo a colocar isso em prática no começo, lá atrás, quando eu comecei a fazer a aula com ela. E aí eu me lembro que logo que passou a pandemia, eu fui fazer uma prova de meia maratona no Rio e chegou no quilômetro 18, nunca me esqueço. Doía tudo, porque o 18 é o quilômetro da dor na meia maratona, né? Doía tudo e tinha uma subida. E eu lembro que tava assim, eu já tava com um grupo já mais sofrido e todo mundo meio que sofrendo, reclamando, e aquilo me veio na cabeça. A Mari me veio na cabeça. Quando você não conseguir nenhum resultado num diálogo interior, busque o caminho contrário, comece a sorrir, né? Eu falei, tá bom, Maria, eu vou tentar esse negócio aqui para te provar que não dá certo, né? E aí eu comecei realmente a forçar um sorriso, né? E comecei a falar para uma moça que estava do meu lado, que eu nem sei quem era, olha, minha professora de yoga falou que dá certo sorrir. Você tá sofrendo, eu tô sofrendo, a gente vai começar a tentar sorrir para ver se dá certo. E é impressionante como muda tudo. Impressionante como, de repente, parece que você tira das cinzas uma energia nova, sabe? Vira completamente como o corpo pode comunicar, né? Numa mudança do movimento labial, tudo se transformaria. Eu nunca vou me esquecer disso, porque realmente foi um momento de virada ali. Foi um momento em que eu senti força, eu senti bem-estar, eu senti alegria por estar ali. E depois disso, eu aprendi a seguir essa, sabe, essa orientação da Mari. E muitas vezes, no momento mais dolorido, no momento de mais esforço, no momento mais desafiador, é exatamente quando eu paro e sorrio. Eu paro realmente e sorrio. Tiveram algumas vezes durante a pandemia, eu estava mais tensa, dias de Covid aqui dentro de casa, o pessoal. Eu me lembro que eu parava, eu estava tensa trabalhando, eu parava, entrava no Instagram, procurava algum Instagram mais divertido, ou algum canal mais divertido, sorria um minutinho de uma, duas postagens e voltava. E parece que o sabor do mundo tinha se transformado. É muito É interessante, uma né? muito, é uma comunicação interna e é uma forma de você desmontar o que seu ego, de alguma forma, te impõe. Impõe. E aí, você cria uma conexão direta com na hora que você não aceita e você fala assim: "Tá, então fica aí que eu vou dar um sorriso e vou exercitar isso aqui", você, desconecta desse ego que está te segurando e dizendo que a gente não consegue, que você não consegue, que nós não conseguimos, e a gente entra em contato com a fonte de amor, que cada Olha um pode só, chamar com o que quiser. É Deus, é Nossa Senhora, é o o criador, universo, né? o que quer que seja. Então, quando a gente, muda, sai dessa de uma percepção e entra em outra, com consciência, não, eu vou provar para ela que não é verdade. Aí foi verdade, né, porque é a verdade, Sim, por uma questão muito simples, é a verdade. Com isso não quer dizer que é fácil, porque a gente vive situações desafiadoras na vida o tempo inteiro, então a gente vai lidando com questões que são mais traumáticas, menos traumáticas, e assim a gente segue. Inclusive, falando em traumáticas, tem uma frase de psicólogos que trabalham justamente com essa abordagem de trauma, que eu acho pertinente trazer. Eu até anotei aqui, porque eu achei que em algum momento ela ia aham, ser importante, uhum. e de fato. Eles falam o seguinte, ó: "Saber não é sentir, é como não saber". Se você sente, mas, se você sabe, mas você não sente, é como se você não soubesse. É isso, tá? Sim, sim. Então se a gente traz para a situação da meia, você sabia, entre aspas, que Uhum. você estava exaurida, Sim. mas quando você se conectou com outro sentimento, com Surge a algo novo. possível sensação, aí você foi embora.